Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Lília Mariano. Eu estou aqui mais uma vez para a nossa sequência de vídeos sobre espiritualidade e diversidade de gênero. E eu estou aqui, como já falei antes, repaginando aqueles conteúdos das lives lá de 2016, 2017 até 2018, e espero trazer atualizações daqueles conteúdos e também novidades, né, sobre as abordagens que a gente está precisando desenvolver nas nossas comunidades religiosas sobre a inclusão. Se você ainda não assinou meu canal, assina aqui, deixa teu like, por favor, gera engajamento, que eu preciso desse engajamento para que os algoritmos do YouTube entendam que esse é um conteúdo relevante. Bom, vamos lá. Eu queria hoje falar de uma palavrinha-chave chamada autocracia. Recente eu estava vendo a conversa de um amigo com um outro que tinha muita raiva do cristianismo. Quer dizer, o meu amigo é que estava conversando com esse sujeito. O sujeito nem me conhece, mas ele passava a maior parte do tempo num programa de podcast tentando desconstruir a base da fé cristã e da pessoa de Jesus como filho de Deus. Bom, eu achei que aquilo era um desperdício de energia enorme, porque não é agora, no século XXI, que vai se deixar, que vai se conseguir desconstruir 2000 anos de tradição. Mas a questão nem é essa, a questão é que ele tinha razão numa das coisas que ele estava argumentando. E uma delas tinha a ver com esse sistema autocrático no qual os evangélicos estão se impondo sobre o país, desrespeitando outras expressões religiosas, outras experiências de fé, essa coisa de chegar em terreiro de candomblé, destruir tudo, de humilhar a mãe de santo. Gente, isso não é espírito cristão, não tem nada na Bíblia que nos dá autoridade e que nos recomende a fazer uma coisa dessas. Uma coisa é você pegar os textos lá do Velho Testamento, que diz que Josias fez uma reforma e quebrou tudo quanto era ídolo da imagem no Templo de Jerusalém. Então, se você está encontrando ídolos e etc., no templo da sua igreja, tudo bem. Você invadir terreno dos outros, invadir instituição religiosa dos outros, invadir espaço sagrado do outro para fazer isso é idiotice, desculpa. Isso não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a ética bíblica que é recomendada. Que não se invade o espaço de outra pessoa, violando o direito que ela tem de ter aquela fé e de se expressar religiosamente daquela maneira. E aí, numa conversa com outro amigo, ele falou assim para mim: Lília, eu não entendo por que que aquela igreja X, aí ele falou o nome da igreja, não consegue avançar com as questões da inclusão. Porque se essa igreja X não consegue avançar com a inclusão, ninguém no Brasil vai conseguir avançar. E se o pastor daquela igreja X, que é um homem visado no país, que muita gente acompanha, respeita, né, admira, não fizer esse passo de abrir mais portas para a inclusão na comunidade, ninguém vai fazer. E aí eu tive que ter uma longa conversa com esse meu amigo para explicar para ele o significado de autocracia. Você sabe que as igrejas católicas, elas são vinculadas, né, à instituição maior que está no Vaticano e é regida e tem um líder espiritual que também é político, que é o Papa Francisco, embora o Vaticano seja um estado religioso que não tem interferência no governo da Itália, por exemplo, onde ele está situado. Mas a gente sabe que o Papa Francisco ele vai para muitos lugares no mundo, sempre tentando mediar acordos de paz, recomendando a paz, etc. Então, é uma espécie de mentoria espiritual. Dentro dos ambientes cristãos, as igrejas católicas vão por ali, mas cada uma tem seu padre, tem uma diocese, tem repartições, e dentro do próprio catolicismo você tem dezenas e dezenas de ordens católicas, cada uma com um sistema de funcionamento, embora todas elas estejam debaixo do mesmo princípio. E, por exemplo, nos sistemas dos religiosos, as regras monásticas sejam praticamente as mesmas para cada convento e etc., difere um pouquinho nos valores e na forma de fazer as coisas, mas, no geral, é uma coisa só. Dentro de igrejas protestantes históricas, nós precisamos considerar que essas igrejas elas foram fundadas dentro de um ideal liberal, que era aquele que inspirou também a Constituição dos Estados Unidos, que tinha vieses com a Revolução Francesa,
Então, historicamente falando, igrejas protestantes elas vêm de uma matriz de liberalismo político que vem para dentro da estrutura eclesiástica, dando oportunidade para que o povo tome decisões. Então, igrejas protestantes históricas, elas são aquelas igrejas que possuem assembleias, o povo vota, o povo escolhe o pastor que quer e também demite o pastor que não quer mais. Mas dentro da ambiência pentecostal não é desse jeito que funciona. Na ambiência pentecostal, um pastor é quase que o dono da igreja e ninguém toca no ungido do Senhor. Então, se um pastor desenvolveu a visão, como nós conhecemos de uma igreja bem famosa aqui em São Paulo, que o pastor desenvolveu essa visão de abertura. Ele arcou com o ônus disso. Abriu a comunidade para receber incondicionalmente as pessoas LGBT+, e perdeu 2/3 da igreja, talvez até mais, da igreja original que tinha. Em compensação, veio muita gente LGBT para essa comunidade de fé. Agora a gente tem que lidar com uma outra dinâmica. E fica aqui para vocês, que são pessoas LGBT+, que estão me ouvindo, que já me acompanham há bastante tempo, uma palavra que não é uma crítica, mas é uma constatação, tá certo? Igrejas inclusivas que não pregavam uma teologia da prosperidade tinham um problema com a arrecadação de ofertas. Igrejas tradicionais que se abriram para a inclusão e perderam a maior parte daqueles mantenedores originais ao receberem uma população LGBT muito substancial, elas não receberam, na mesma proporção, pessoas comprometidas com o sustento da comunidade. Mesmo que o pastor de uma igreja pentecostal seja um ungido do Senhor, que ninguém toca nele, etc., quando ele abre a comunidade para receber esse todo de gente, existe um ônus econômico que, inclusive, desestabiliza o funcionamento da própria instituição. E eu estou falando isso porque eu tenho testemunhado casos assim, eu tenho muitos amigos que são pastores, eu estou acompanhando várias situações de igrejas que estão se abrindo um pouco mais, e que, para não perder quem sustenta a igreja, é um trabalho muito árduo. Mas se o pastor ele tem essa coisa mais autocrática, essa forma mais autocrática de reger, e ele coloca a visão para a igreja e ele vai bancar aquilo até o final, ele tem um ônus de estabilidade da sustentação da instituição religiosa, porque vocês sabem que a igreja não recebe dinheiro do governo. E aí, como é que acontece nas igrejas protestantes tradicionais? Acontece um outro negócio. Como o regime dessas igrejas é um regime congregacional, e quem toma decisões são os membros da comunidade, se um pastor toma a decisão de fazer uma abertura, sem considerar se aquilo é desejo da comunidade, ele vai ser retirado da liderança. Então, sempre que um pastor de uma igreja batista, metodista, qualquer uma dessas igrejas protestantes históricas, está considerando uma abertura maior para a questão da diversidade de gênero, ele não pode tomar essa decisão sozinho, como o pastor de uma igreja pentecostal ou neopentecostal, que tem um regime autocrático, toma, porque ele depende da decisão da comunidade. Então, existem igrejas que têm um colegiado para tomar decisões, né? São presbíteros, são líderes, são ministérios pastorais, tem um corpo decisório que o pastor de uma igreja protestante histórica nunca tomou decisão sozinho. Ele sempre precisa tomar decisões consultando a comunidade. E aí é nessas horas que a gente vê que não é tão fácil abrir as igrejas protestantes assim, porque a comunidade tem que concordar com isso. Então, eu estou falando disso para que quem não conhece o sistema evangélico por dentro entenda a diferença do que é sei lá, um Silas Malafaia, ditar uma norma lá de onde ele fala e todo mundo segue desembestado atrás, porque ele está dentro de um sistema que endossa isso, ninguém toca nele. Ele pode fazer o que ele quiser com a comunidade. Eu posso falar do Silas Malafaia, como eu posso falar de Edir Macedo, como eu posso falar de Valdomiro Santiago e outras enormes comunidades que estão conhecidas por conta, né, dos canais de TV e dos programas que fazem constantemente,
E esse é o regime dessas igrejas. Eles não têm um sistema congregacional que decide em conjunto. Então, é difícil para as igrejas protestantes históricas terem uma abertura significativa para essa questão, porque depende de a comunidade estar de acordo. E se por acaso um líder bate o pé e fala, vamos fazer assim mesmo, essas pessoas que mantêm as igrejas debandam. E ainda que venha muita gente LGBT+, para dentro da comunidade, não são pessoas que tenham o compromisso financeiro de sustentar a instituição religiosa. Por que que elas não fazem isso? Por muitos motivos. Muitos deles porque se machucaram demais nas instituições religiosas, outros porque são subassalariados, outros porque não acreditam nesse negócio da oferta na igreja. Enfim, algumas que contribuem sim. Mas o que a gente precisa entender é isso, é que é um outro sistema de funcionamento. Então, não é tão fácil para uma igreja protestante se abrir para essa questão. Para ela poder se abrir, ela tem que fazer um trabalho enorme com a sua própria liderança, depois com a comunidade, para que, quando ela tomar a decisão de incluir as pessoas no hall de membro delas, de maneira irrestrita, casadas homoafetivamente ou não, ela tenha o apoio da comunidade. Deu para entender? Siga o canal, assina aí, ativa o sininho e volte para o próximo vídeo. Um beijo, até lá.